Olá pessoal, de volta para trabalharmos mais uma vez máquinas síncronas nesse assunto que ainda estamos numa fase introdutória. E olha que nós já trabalhamos duas videoaulas sobre isso. A apresentação da máquina de polos salientes, discutindo as contribuições que ela apresenta, que são relevantes, muito importantes, pela taxa de variação de relutância. Mais uma vez reafirmo, essa máquina das três condições para a conversão eletromecânica de energia, ela obedece duas delas, então seguramente desenvolve mais conjugado do que qualquer outra máquina síncrona de rotor cilíndrico com as mesmas condições de tensão, de corrente, de aumento de carga, etc. Exatamente pelo fato de obedecer também essa condição de relutância variável, incrementando a taxa de variação. Isso é fato. Mas é fato também que no momento em que o eixo magnético do rotor passa sombreando os eixos das fases, esse acoplamento é ótimo. Como nós comentamos, o interferro é mínimo, a sapata polar está alinhada com o eixo magnético da fase de referência, podendo ser qualquer uma delas, ou quem sabe até as três, respeitadas suas defasagens, evidentemente, mas também teremos o outro lado da moeda, quando para o eixo fazial, por exemplo, o rotor se encontra ortogonal a ele e oferecendo o espaço polar do eixo em quadratura, do eixo interpolo, para esse circuito. Isso naturalmente dificulta o acoplamento e faz com que a onda de reação de armadura, vinda da fase A, da fase B no seu devido momento e na fase C também, sofra não só uma atenuação na sua ordem de grandeza e ao ser rebatida de volta ao ambiente do aço do estator, grandezas que não eram relevantes, que não eram significativas no estágio anterior, quando o nosso alvo, por exemplo, era zero, o eixo magnético da fase coincidia com o eixo magnético do rotor, com o eixo direto, Então, sendo assim, máquina operando em regime permanente, tensões nominais, frequências nominais, velocidade síncrona, seguramente no nível, digamos, levemente aceitável de saturação magnética. Repito, quando o alfa igual a 0 a 180, esses efeitos da saturação não eram significativos, não eram relevantes para a máquina. Porém, quando você está ao longo do eixo de quadratura, 90 ou 270 graus para qualquer uma das fases, o fato dessa onda de armadura ser atenuada, aquilo que não era relevante antes passa a ser. Então percebe-se uma onda levemente deformada, principalmente pelo terceiro harmônico da família de harmônicos ímpares presentes na saturação do circuito magnético do estator. E é fato também que, tendo essa máquina polos salientes, ela apresenta dois eixos diferenciais de acoplamento. O eixo direto, que é o próprio eixo magnético da máquina, do rotor, conhecido como eixo D, e o eixo em quadratura, que pela teoria chamada teoria de dupla reatância, coloca esse eixo em quadratura sempre 90 graus elétricos adiantados do eixo D. Então, à medida que essa máquina se movimenta, o que nós constatamos no nosso último encontro? Que toda vez que essa máquina completar um ciclo mecânico, reafirmo isso, um ciclo mecânico, e tendo quantos polos a máquina tiver, porque deltinha elétrica P sobre 2 deltinha mecânica, é sempre bom lembrar isso, verificamos que teremos também uma contribuição de segundo harmônico, não de família harmônica par, mas de segundo harmônico superposta à onda de fluxo fundamental. Então essa máquina tem essas questões que precisam ser colocadas anteriormente. Toda moeda tem duas faces. Evidente que ela traz benefícios grandes em função da variação de relutância, mas ela traz também esses dois agentes de deformação devido a essa saliência polar. As componentes de harmônicos ímpares, devido à saturação do circuito magnético da máquina, claro, quando opera em regime permanente, tensões e frequências nominais e velocidade síncrona, sendo o mais relevante deles, como sempre, o terceiro harmônico, e a componente de segundo harmônico, não de ordem par, mas de segundo harmônico, devido à variação da relutância, devido ao tipo de rotor que essa máquina apresenta. São dois fenômenos harmônicos originados por situações distintas. Os harmônicos ímpares, pela saturação do circuito magnético do estator, e o segundo harmônico, pelo fato do rotor ser de polos salientes. Perfeito? Isso foi colocado. Pois muito bem, a grande consequência disso também seria que, ao analisar essa questão do ciclo mecânico, constatamos dois eixos preferenciais de acoplamento, o eixo direto e o eixo em quadratura. E aí, naturalmente, interferro mínimo, relutância máxima, enlace de fluxo máximo, indutância máxima relativa ao eixo direto, relutância máxima, permeância mínima, enlace de fluxo mínimo e uma indutância mínima relativa ao eixo em quadratura. É interessante perceber que essa variação de indutância, de enlace, ela se dá maximizada quando o alfa é zero e tende praticamente a zero quando o alfa é 90. Só não é zero exatamente devido ao fluxo disperso que domina inclusive pela carcaça da máquina, mas o fato é que saímos de uma indutância máxima a uma indutância mínima entre 0 e 90 graus, entre eixo direto e quadratura, tendo naturalmente todos os valores intermediários possíveis aí. No entanto, percebeu-se então que seria mais adequado trabalhar em cima dos dois extremos.
associando ao eixo magnético, ao eixo direto, ao eixo D, uma indutância, conhecida como LD, indutância síncrona de eixo direto, elevada naturalmente em função da pequena relutância que aparece entre esse eixo, da alta permeância, e ao longo do eixo em quadratura, do eixo Q da máquina, uma indutância conhecida como LQ, indutância síncrona de eixo em quadratura, naturalmente bem menor do que LD. Como se trata de uma máquina de corrente alternada, com frequência presente no processo, uma vez que ele está em regime permanente, indutâncias mais frequências, um binômio que nós sabemos que significa reatâncias indutivas, XD e XQ, respectivamente, reatância síncrona de eixo direto e reatância síncrona de eixo em quadratura, naturalmente o XD maior do que o XQ. E a formatação de ambas, muito parecida, para não dizer praticamente igual, à da reatância síncrona de rotor cilíndrico, né? Uma reatância magnetizante e uma reatância de dispersão. Valendo a pena sempre destacar que a componente de dispersão ela tem praticamente o mesmo valor, seja o preço direto, seja o preço em quadratura. A diferença em ohms delegada a XD em relação a XQ se deve naturalmente à reatância magnetizante de eixo direto, que é bem superior à reatância magnetizante de eixo em quadratura. Perfeito? Então, feitas essas considerações que resgata, digamos assim, os principais assuntos, os principais itens, né, verificados nos dois módulos anteriores, onde esse assunto foi colocado em pauta, hoje outro desafio interessantíssimo. Por exemplo, como agregar essas novidades, tá certo? Esses novos comportamentos, essas novas componentes ao diagrama fasorial de uma máquina síncrona, agora de rotor de polos salientes. Claro que existem várias estratégias para fazer isso. Vou propor uma delas para você, tá? Por exemplo, vamos supor aquele estágio convencional de um gerador ligado ao sistema. Quando você olha as cargas de uma maneira geral, também assunto já comentado aqui com vocês, as cargas de uma maneira geral apresentam um perfil, né, um acabamento, né, uma demanda indutiva, um circuito RL fundamentalmente. Eu até costumo falar assim, é tão RL a demanda de uma região metropolitana como a nossa, a região de BH, que é necessário às vezes bancos de capacitores ou algum tipo de artifício para melhorar um pouco o fator de potência, para não deixá-lo tão baixo do ponto de vista indutivo. Então, sem a menor dúvida, uma carga demandando potência reativa, indutiva e potência ativa, o que significa máquinas síncronas operando superexcitadas. Sabidamente, todo gerador superexcitado fornece potência ativa e fornece potência reativa e indutiva. Então, sendo assim, eu vou pegar aqui um fragmento do diagrama de uma máquina síncrona, ainda de rotor cilíndrico, operando superexcitado, tá? E vai acontecer uma coisa aqui que eu queria que você percebesse, para que você, de certa forma, chame a atenção disso e fique atento para o que eu vou colocar, tá? Então, aqui, quem sabe, a nossa FIN é F, a nossa força eletromotriz de excitação, naturalmente o ômega S, indicando o sentido de giro, tá? 90 graus adiantado em relação a essa tensão, está naturalmente o fluxo rotórico, lembrando daquelas matrizes indutâncias, a coluna relativa ao circuito de campo, e alinhado, é claro, essa força, a esse fluxo do rotor, a nossa força magnetomotriz rotórica. A coluna, evidentemente, associada ao circuito de campo. 90 graus elétricos entre fluxo e tensão, lei de Faraday obedecida, tá? Se se trata de um gerador superexcitado, naturalmente, em todo gerador, VT estará atrasado deltinha graus em relação a F. Então, olha aqui, ó, se a máquina gira nesse sentido, passa F, deltinha graus depois para VT, passa VT. E para perceber a superexcitação, a gente iria prolongar o eixo de VT, projetar no prolongamento F e perceber, como está presente aqui, bem visível, que a projeção do F sobre VT é maior do que VT, caracterizando uma máquina superexcitada. E em se tratando de um gerador superexcitado, nós sabemos que a corrente de armadura se encontra basicamente por aqui, ó, θ graus atrasado em relação à tensão, caracterizando um fornecimento de potência ativa e de potência reativa indutiva, fato largamente conhecido por todos nós nesse nosso canal de estudo, de conversa e de bate-papo sobre máquinas síncronas. Ok? Perfeito? O que talvez esteja chamando a atenção de você é um fato interessante. Ô Marcos, a impressão minha, o VT não está mais na referência. Você sempre afirma que, sendo uma somatória vetorial, VT igual a F mais RA, você poderia colocar F igual a VT mais RA, RA igual a VT mais RF, e de fato, sendo a soma de vetores, o referencial é seu. E que eu optava, via de regra, ou quase sempre, colocar VT na referência, por quê? Porque VT era sempre mensurável. Tá? Me parece inteligente, me parece altamente coerente você começar a tração fasorial a partir de uma grandeza que você pode medir, que você pode conhecer. Se você tem um voltímetro relativamente razoável, digamos assim, você tem um valor bem confiável dessa tensão. E, no entanto, olha só, aparentemente o VT não está na referência. Engano.
engano, tá? Fiz isso propositalmente. Talvez até para deixar o diagrama um pouco mais elegante, quando agregarmos a ele as componentes relativas à máquina de polos salientes, porque da maneira como ele está, nesse momento, não resta a menor dúvida, ainda se refere a uma máquina de rotor cilíndrico. Agora, o VT não está na referência, não é verdade? Repito, engano. O fato do VT não estar horizontalizado, como o F se encontra agora, não quer dizer que ele não está na referência. Já comentamos sobre isso também, ainda do princípio do traçado e do levantamento dos fasoriais, tá? Um dado vetor está na referência, não importa a posição dele, horizontal, vertical, inclinado, ascendente, descendente, não importa. O que define uma referência de um vetor é saber que o ângulo dele é zero, tá? E o VT continua com o ângulo zero. Observe que o ângulo F que a deltinha, tá? Eu apenas o que fiz uma ligeira inclinação no fasorial, exatamente pelos desdobramentos que a máquina de polo cilíndrico vai apresentar, para ele ficar um pouco mais elegante, apenas isso. Mas VT continua na referência. O ângulo de VT continua zero. O ângulo F é o deltinha, então F está na horizontal, porque, repito, uma questão de elegância para o que está por vir no diagrama. Isso não faz com que o F seja na referência, o fato dele estar na horizontal. Então, muita atenção com isso, tá? Insisto nessa tese. O meu VT continua na referência, porque eu sempre meço, e o ângulo dele continua sendo zero. Eu apenas fiz uma ligeira inclinação no diagrama, como eu falei, para torná-lo um pouco mais, assim, digamos, elegante, bonito e apresentável. Tá lá? Aí está, por enquanto, sem dúvida, um gerador síncrono de rotor cilíndrico. Como agregar a esse fasorial, né, os aspectos relativos a uma máquina de polos salientes? Como eu disse, eu tenho várias alternativas para fazer isso, tá? A que eu mais gosto, a que me parece mais lógica, pelo menos preliminarmente, é o seguinte: observemos que, se eu pegasse a mão direita, pela alimentação injetada no circuito de campo da máquina, usasse a lei de Ampère, esse eixo foi chamado anteriormente de eixo magnético do rotor. Eixo esse que coincide com o próprio corpo físico do rotor e com as sapatas ou saliências polares, que, depois da teoria da dupla reatância, passou a ser batizado de eixo magnético, eixo polar, eixo direto ou eixo D. Então significa o quê? Toda vez que você posicionar o eixo magnético do rotor, com o apoio da lei de Faraday, você posiciona o eixo polar da máquina, o eixo direto ou o eixo D. Então, quando você bate o olho nesse fasorial, identifique, por gentileza, a direção e o sentido do fluxo rotórico. Uma vez que definida essa direção e sentido, você teria, naturalmente, marcada a direção e sentido do eixo magnético do rotor. E, pelo que nós havíamos convencionado, esse eixo magnético do rotor vai coincidir, é claro, com o próprio eixo direto da máquina. Então, se o fluxo rotórico está nessa posição, sem a menor dúvida, completamente em fase a ele, na mesma direção e sentido que ele, uma vez que o fluxo rotórico caracteriza o próprio eixo magnético do rotor, aqui está o nosso eixo direto que essa máquina apresenta. Onde está o eixo direto de uma máquina de polos salientes? Onde se posiciona o eixo D de uma máquina de polos salientes? Sempre alinhado na mesma direção e sentido, a direção e sentido do eixo do fluxo rotórico, na medida em que o fluxo do rotor é o próprio eixo direto da máquina. Está lá. Aí acabou o problema, fica tudo mais fácil. Por quê? Pela teoria da dupla reatância, o que foi convencionado? Independente de quantos polos a máquina tem e o seu regime operacional, que 90 graus elétricos adiantado do eixo D, encontra-se o eixo Q, o eixo em quadratura. Então, se a máquina gira nesse sentido e o eixo direto está aqui, acompanhando o fluxo do rotor, 90 graus elétricos adiantado vai estar quem? Vai estar no eixo em quadratura da máquina, o eixo Q. Pronto, aqui. Estamos então agregando, com calma, ao fasorial de uma máquina de rotor cilíndrico, as contribuições relativas à máquina de polos salientes. E quando você posiciona o eixo em quadratura, observamos uma coisa interessante, que a direção do eixo em quadratura sempre vai coincidir com a direção da linha F. É lógico, É lógico. Lembrando de geometria plana, lembrando do meu tempo de ginasial, quando eu trabalhava com varetas, e pedaços de isopor, ou blocos de isopor, se eu tenho um vetor aqui nessa posição, e um vetor A, e o vetor B é perpendicular ao vetor A, digamos, atrasado no espaço, ele fica nessa posição. Se eu tenho um vetor C, que também é perpendicular ao vetor A, adiantado nessa posição, ora bolas, se B é perpendicular a A, se C é perpendicular a A, obviamente A, B e C são paralelos entre si, uma vez que ambos são perpendiculares ao mesmo vetor. É o que acontece com o eixo em quadratura e a direção de F. Por quê? Pela lei de Faraday, onde fica o F? 90 graus elétricos atrasado do fluxo do rotor. Pela dupla reatância, onde fica o eixo em quadratura, 90 graus adiantados no eixo direto. Ou seja, a direção do vetor F sempre coincidirá com a direção do eixo em quadratura ou vice-versa.
O que vale ressaltar que são eixos opostos, porque enquanto o F se encontra atrasado no eixo direto, fluxo rotórico, de 90 graus pela lei de Faraday, o eixo Q está adiantado em relação ao eixo D, em função da teoria da dupla reatância. Pronto, então fica a dica. Toda vez que você identificar o vetor F em qualquer fasorial de máquina síncrona, se ela for de polos salientes, pode ter certeza, ao longo do F está o eixo em quadratura. E para definir o sentido dele, basta posicionar o sentido inverso em relação ao F. Está aí, bem caracterizado. Tá ok? Então, feitas essas considerações, eu quero chamar a atenção de vocês para um ângulo que surge aqui, que eu confesso, não há nenhum nome bem caracterizado para ele. Pra você ter uma ideia, eu, até o momento, com 36 anos de trabalho com máquinas, pós-formado, mesmo durante a minha graduação, durante inclusive a pós-graduação, não tive o prazer de escutar, de ler, de verificar, nenhuma vez até o presente momento, um nome específico para esse ângulo que eu vou representar para vocês aqui. Ó. O ângulo que aparece entre a corrente de armadura e a projeção do eixo direto. Não há exatamente nome para ele, porque esse aqui, deltinha, entre F e VT, é o nosso ângulo de carga, conhecido, inclusive da equação de conjugado. Esse aqui, entre VT e A, é o nosso fator de potência, conhecido, inclusive, anteriormente, qualquer circuito elétrico de corrente alternada. Agora, esse aqui não tem um nome bem específico. Eu prefiro chamá-lo ou conhecê-lo como ângulo que defasa a corrente de armadura em relação a quem? Ao prolongamento do eixo direto. Agora, uma coisa é certa. Olha como são as coisas. Uma coisa é certa. E qualquer que seja a excitação da máquina, porque você sabe muito bem que, dependendo da excitação, as posições desses vetores mudam entre si. Mas, independente disso, o que eu posso afirmar? Observe a composição angular que existe entre o vetor F e o prolongamento do eixo direto. Porque, seguramente, o que nós temos aqui entre os dois? 90 graus elétricos. O F é perpendicular a D. Se eu prolongar o ponto D, o eixo D, naturalmente esse prolongamento também será perpendicular a F. Então, sendo assim, olha o que eu vou afirmar aqui, extraído do fasorial e dado importantíssimo para eventuais desdobramentos em breve desse nosso espaço, que em qualquer situação operacional para uma máquina síncrona, isso aqui, senhores, é uma verdade que precisa ser acompanhada e seguida com muito cuidado. Olha só, né? A soma do ângulo de carga, mais o ângulo de fator de potência, mais o ângulo que defasa a corrente de armadura do eixo direto, exatamente 90 graus. E tem um detalhe, né? Não se esqueçam, o sinal desse θ aqui não está contido nessa equação. Esse sinal mais é do fasorial. Então, observe que esse θ, ora pode ser positivo, ora pode ser negativo, ora pode ser nulo, dependendo do que? Da máquina operar com efeito indutivo, com efeito capacitivo ou com efeito resistivo. Então preste atenção nisso, tá? Esse sinal mais aqui é do fasorial, é uma somatória. Mas nós já sabemos que nem sempre uma somatória significa adição. Então é preciso que você fique muito atento, porque se o θ estiver associado, por exemplo, com uma corrente capacitiva, né, ele pode inclusive mudar de sinal. Tá legal? Então, isso aqui é sempre uma somatória entre os 6 para dar 90 graus. Agora, se o θ é em si positivo, negativo ou até zero, vai depender da condição da máquina operando como resistor, indutor ou capacitor. Combinado? Informação importantíssima extraída desse fasorial. Tá? E sendo assim, talvez valesse a pena explorar um pouquinho mais essa ideia que esse fasorial sugere. Por exemplo, olha a corrente de armadura. Ela fica numa posição ali que ela fica talvez incomodada. Lembrando da teoria da dupla reatância, que existem dois eixos preferenciais ligados ao rotor, por que não admitir, nem que seja a possibilidade de projetarmos essa corrente de armadura sobre os dois eixos, tá? E desdobrar a corrente de armadura, né, numa composição basicamente como essa, aquela que representa a projeção da corrente de armadura sobre o eixo direto, vamos chamar de ID. Já vem com o nome, projeção ou parcela de projeção da corrente de armadura sobre o eixo direto. E aquela que significa a projeção dessa corrente sobre o eixo em quadratura, que tal e que também já vem com o nome, projeção da corrente de armadura sobre o eixo em quadratura. E evidentemente que isso aqui é uma verdade absoluta. Quem seria IA se não ID mais J e Q? É claro, também extraído do próprio fasorial. Ou, se você ainda preferir, é correto dizer que o meu ID é igual a IA cosseno desse ângulozinho sem nome? Ora, evidente que sim, ó. Afinal de contas o ID seria um cateto adjacente a ele. E naturalmente o nosso IQ seria IA vezes o seno desse ângulozinho sem nome, uma vez que naturalmente, né, o nosso IQ, isso aqui, ó, seria uma composição de um eventual triângulo de correntes que essa máquina vai apresentar. Então, observe que coisa interessante, gente.
nem bem a gente começou a agregar as contribuições da máquina de polos salientes ao fasorial, transformando então o fasorial de uma máquina de rotor cilíndrico numa máquina de polos salientes com muita tranquilidade, com muita leveza. Olha como as informações vão surgindo, consequências mais uma vez do fasorial. Ou seja, é aquilo dito aqui nesse espaço em outras oportunidades. Diagrama fasorial é uma ferramenta importante demais para você não utilizá-la. Tá? Utilize, explore, ele sempre tem muita coisa interessante de apresentar. E tudo que foi dito relativo à máquina simples rotor cilíndrico permanece valendo aqui. Nós estamos apenas agregando, né, ampliando o campo de visão, trazendo para os fasoriais, para o diagrama da máquina, as contribuições, os ganhos e também, por que não, né, os, entre aspas, malefícios que essa configuração apresenta. Tá? Eu diria ônus e bônus, talvez fossem termos mais pertinentes, ok? Mas é interessante verificar isso aí. Tá? Bom, nessa linha de raciocínio, eu queria explorar um pouquinho mais esse fasorial, que ele é muito interessante. Nessa linha de raciocínio, olha que coisa interessante. Naturalmente, estaremos vinculados aqui ao eixo direto, ao eixo de quadratura. No módulo passado, né, analisando alfa igual a 0, alfa igual a 90, 180, 270, 360, no ciclo mecânico, fizemos uma parada estratégica em cada um desses ângulos para perceber o comportamento daquelas 5 grandezas magnéticas de acoplamento. A relutância, a permeância, o enlace de fluxo, a indutância, e como eu venho alimentar apenas uma fase, e deixando o secundário aberto, o rotor aberto, olha só, me traí, né? Porque na verdade aquilo se parece muito com o transformador operando a vazio. Então o secundário, entre aspas, seria o rotor, onde nós colocamos inclusive um voltímetro de tensão alternada. Tá? Então, sendo assim, mudando a posição do rotor manualmente, fomos encontrando os acoplamentos ótimos, 0, 180 para alfa, e péssimos, 90 e 270. E o que aconteceu, respectivamente, com os acoplamentos magnéticos? Eles foram mudando, de tal maneira que é correto admitir, olha isso aqui, ó. O que é isso? PD, uma permeância relativa ao eixo direto imensa, muito significativa, porque a relutância é muito pequena ali. E claro, uma componente PQ, que seria a permeância do eixo em quadratura, bem menor do que a do eixo direto, relativa a quem, naturalmente, ao interferro muito maior. Quem fala em permeância, fala em relutância, elas são inversas e você sabe disso. Por que esse resgate? Para começar a mostrar a você que se temos uma corrente e uma eventual relutância ou permeância, sugere-se então que vinculado a cada um dos eixos, lembrando da lei de Ohm magnética, né, eu diria que existe aqui uma sugestão de quem? De uma componente que eu vou chamar de φAD. Seria quem? O eixo do fluxo de reação da armadura associado ao eixo direto, e naturalmente aqui no φAQ seria quem? Um fluxo de reação de armadura associado ao eixo de quadratura. Na máquina de rotor cilíndrico, o nosso φRA, fluxo de reação da armadura, é uma grandeza única, absoluta e bem definida vetorialmente. Convenhamos, nessa máquina, eu diria que também é aceitável escrever isso aqui, ó, que o fluxo de reação de armadura de uma máquina síncrona de rotor de polos salientes, ele seria basicamente quem? A somatória do fluxo de reação da armadura ao longo do eixo direto, mais a somatória do fluxo. E, aliás, talvez, quem sabe isso aqui, ó, a somatória do fluxo de reação da armadura associado ao eixo Q, evidentemente que sim. Então, observem que o fluxo de reação da armadura para uma máquina simples de rotor de polos salientes não é tão simples quanto for de rotor cilíndrico. O que significa dizer, então, se eu quiser achar o fluxo de reação da armadura desse fasorial, que tal, por exemplo, as diagonais de um paralelogramo entre φAD e φAQ? Tá? E aí, senhores, e aí? Olha que coisa interessante. E aí? É claro que eu fiz aqui de maneira proposital, até para, de certa maneira, maximizar um pouco esse efeito. Qual o efeito? Olha isso aqui, ó. Apesar de estar trabalhando sem régua, sem transferidor e sem compasso, olha que coisa interessante, apareceu aqui um pequeno ângulo defasando a corrente de armadura do fluxo de reação de armadura. Isso é um sintoma importante de uma máquina de polos salientes, tá certo? E parece a princípio tanto quanto pouco coerente, porque, olha, como você sabe, pela lei de Ohm magnética, todo o fluxo está associado à sua respectiva força magnetomotriz, tá? Que tem a sua mesma direção e sentido dessa grandeza. Só que toda força magnetomotriz está ligada à corrente. Então vai ter também a mesma direção e sentido da corrente que a produziu. O que transporta para o fluxo a direção e sentido da corrente. Se o fluxo está ligado à força magnetomotriz e esta está ligada à corrente, a corrente acaba definindo sempre direção e sentido da força e do fluxo magnético em questão. Então significa corrente de armadura, força magnetomotriz de reação da armadura,
fluxo de reação da armadura. Mas observem, para a máquina de rotor cilíndrico, tudo bem, isso fica assim mesmo. Mas para a máquina de rotor de polos salientes, olha só, seguramente devido a quem? A essa diferença de relutância, a essa diferença de acoplamento magnético entre os dois eixos, observe, acaba sempre existindo, né, uma pequena defasagem, pequena, mais visível, pequena, mais, eu diria, não muito relevante, mas eu diria caracterizada, uma pequena defasagem entre o eixo da corrente de armadura e o do fluxo de reação da armadura. Característica típica de uma máquina de rotor de polos salientes, certo? Isso não vai comprometer em nada o resultado final da nossa análise, nem o nosso diagrama como um todo, mas seria interessante ficarmos atentos para isso aí, tá bom? Então, observe, quis fazer esse primeiro fasorial desse jeito para que essas primeiras discussões fossem apresentadas em cima apenas tão somente de uma tendência a transformar o fasorial de uma máquina de rotor cilíndrico no fasorial de uma máquina de polos salientes e começar a extrair do fasorial todas essas informações relevantes e perceber que vai continuar a ser significativo tudo que foi dito anteriormente. Por exemplo, queijo conjugado. Propositalmente deixei para colocá-lo só agora. Lembra? Continua a mesma coisa. Todo gerador tem conjugado frenante, ou seja, contrário à velocidade, ao sentido do torque aqui. Repito, nada mudou em relação às duas máquinas. Eu estou acrescentando nos fasoriais, nos diagramas, os elementos relativos à máquina de polos salientes e com muito cuidado, dando ênfase até nos detalhes, para que nada que venha a acontecer em breve conosco aqui venha nos pegar de surpresa. Tudo dentro do nosso nível de previsibilidade, tá certo? E preparando o fasorial até para o nosso próximo módulo, onde eu quero fazer uma comparação entre as tensões extraídas de um fasorial de tensão de uma máquina de rotor cilíndrico versus as tensões extraídas de um fasorial de tensão também de uma máquina de polos salientes. Vale a pena essa comparação agora concomitante entre um e outro. Olha só, vejam isso aqui. Naturalmente, está aqui o nosso EF. Vou até fazer aqui de novo para não embolar aquele fasorial, para que as coisas fiquem bem claras, tá? Olha o sentido de giro, perfeito, né? Como nós já sabemos, fluxo do rotor 90 graus elétricos adiantado, né? Força magnetomotriz do rotor também. E como nós já percebemos, então, você pode até escolher. Se o F está aqui, com certeza o eixo em quadratura está na mesma direção, porém em sentido contrário, tá? Ou o eixo direto passando por aqui, 90 graus adiantado em relação à tensão que ele próprio induziu. Olha lá. Tá? Tratando-se, então, de um gerador superexcitado, vamos tentar estender um pouquinho mais esse F para ficar mais visível, está aqui o nosso VT, né? A nossa tensão terminal, com um ângulo de carga associado entre F e VT, o F adiantado em relação ao VT de delta graus para caracterizar bastante bem a superexcitação. A corrente de armadura, então, atrasada do VT de θ graus, uma vez que se trata de um gerador superexcitado. E já poderia de cara acrescentar, né? Aqui, a corrente de armadura projetada ao longo do direto, ou simplesmente D, e a corrente de armadura projetada ao longo da quadratura, ou simplesmente IQ. Beleza? Tranquilo? E aqui, aquele nosso ângulozinho lá conhecido, né? Que não tem um nome bem caracterizado, que defasa a corrente de armadura em relação ao prolongamento do eixo direto. Tá bacana? Pois muito bem. Estamos vindo de um procedimento de praticamente desprezar a resistência da armadura em valores ômicos para máquinas de médio e grande porte. Por que não fazer isso aqui também? Não vejo porquê, não porque não. Foi feito na máquina de rotor cilíndrico, obviamente aqui também. E ainda mais se você pensar que, associado ao eixo direto, uma vez que temos aqui permeância de eixo direto e indutância de eixo direto, evidente que teremos também quem? XD, reatância simples de eixo direto. E também teremos XQ, reatância simples de eixo em quadratura. E olha só isso aqui, gente. Para observar as leis, principalmente Kirchhoff das malhas, vejamos uma coisa interessante. Ora, a corrente de armadura é corrente real de fato, mas ao propor uma projeção de IA em D e IQ, eu tenho duas correntes agora relativas a dois novos eixos, o direto e quadratura. Acontece que, associado ao eixo direto, existe uma reatância, XD. Associado ao eixo em quadratura, existe uma reatância, XQ. Convenhamos, se eu tenho corrente vinculada a esse eixo e uma reatância oferecida por ele, eu preciso considerar uma eventual queda de tensão produzida pela corrente de armadura de direto sobre a reatância simples direta. É claro. Assim como eu tenho que considerar uma queda de tensão relativa a quem? A projeção da corrente de armadura ao longo do eixo em quadratura, vezes quem? A reatância simples de eixo em quadratura. E como nós sabemos, toda queda de tensão associada a uma reatância indutiva se encontra onde? 90 graus elétricos adiantada do eixo da corrente que ele produz. Então, se o ID está passando por aqui,
Qual seria a queda ID XD? Dessa corrente de eixo direto sobre essa reatância de eixo direto também. 90 graus adiantado, se D está aqui, ou 90 graus adiantado. E como está adiantado, nesse sentido, significa o quê? Que tal isso aqui, ó, completando esse nosso fatorial, 90 graus adiantado em relação a ID, aparece um vetor aqui chamado de J e D XD, que indica o quê? Queda de tensão produzida pela corrente de eixo direto da máquina sobre a sua reatância 5 de eixo direto. Assim como teremos uma corrente aqui nessa direção e uma reatância. Olha, se o IQ está aqui, o que significa 90 graus defasado? E adiantado, olha só, então, compondo perfeitamente o fasorial, se o IQ está nessa direção, perpendicular a ela e adiantado em relação a ela, teremos quem? J, IQ, XQ, ou seja, a queda de tensão produzida pela projeção da corrente de armadura ao longo do eixo em quadratura, associada à reatância 5 de eixo em quadratura. Então, olha que coisa interessante. E observe esse fasorial, senhores, a quantidade de informações, a quantidade de dados. E quero chamar a atenção, de todas as grandezas presentes aqui, só 3 delas são mensuráveis. A tensão terminal, com voltímetro, a corrente de armadura, como amperímetro, e o θ como cossímetro. É muito pouco para a quantidade de vetores que nós temos aqui. Então percebe que é importante definirmos uma estratégia de abordagem, né? Uma análise um pouco mais objetiva sobre esse fasorial, para propormos equações que vão desdobrar o diagrama para facilitar cálculos, por exemplo, do EF, né? Da queda nessas reatâncias, e principalmente para conhecer o valor desses ângulos aqui, ó, no ângulo de carga, e esse ângulo vermelhinho que nem nome possui. Tá? Então observe que a coisa está ganhando intensidade, está ganhando uma certa, eu diria, sofisticação arquitetônica e fasorial. E a máquina simples de polos salientes, a cada encontro que nós temos aqui, ela começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma, tá? E fica interessante sobre vários aspectos, ok? Até o próximo módulo, um grande abraço, saúde e paz.